Movimento dos Focolares, Palavra de Vida, setembro de 2021. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. Marcos, capítulo 9, versículo 35. Caminhando com Jesus para Cafarnaum, os discípulos discutem animadamente entre si. Mas quando Jesus pergunta qual é o assunto da discussão, eles não têm coragem de responder, talvez por vergonha. Na realidade, estavam tentando determinar quem entre eles era o maior. Jesus havia falado várias vezes de seu misterioso encontro marcado com o sofrimento, mas para Pedro e os outros, o assunto era difícil demais para ser compreendido e aceito. Na realidade, somente após a experiência da morte e ressurreição de Jesus, eles descobririam quem ele verdadeiramente é: o Filho de Deus que dá a vida por amor. Por isso, para ajudá-los a ser realmente seus discípulos, Jesus se senta, chama-os para perto de si e revela a verdadeira natureza do primado do Evangelho. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. Apesar da fragilidade e dos medos dos discípulos, Jesus confia neles e os chama a segui-lo a fim de compartilharem sua missão, servir a todos. Isso faz lembrar a exortação do apóstolo Paulo aos cristãos de Filipos: nada façais por rivalidade ou vanglória, mas com humildade cada um considere os outros como superiores a si e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Servir, não tanto como um escravo que é obrigado a fazer o seu trabalho, mas como uma pessoa livre que oferece generosamente suas habilidades e suas forças, que se doa para fazer algo, não em favor de um grupo, de uma parte, mas de todos aqueles que precisam de sua ajuda, sem exceções e sem preconceitos. É um apelo a fim de que também nós, hoje, tenhamos mente e coração abertos para reconhecer e assumir as necessidades dos outros. Sejamos ativos na construção de relações autenticamente humanas. Façamos com que os nossos talentos frutifiquem para o bem comum, recomeçando todos os dias, apesar de nossos fracassos. É o convite a nos colocarmos no último lugar, a fim de impulsionar a todos em direção ao único futuro possível, a fraternidade universal. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. Chiara Lubich, comentando essa palavra de Jesus, sugeriu como transformá-la em vida concreta. Escolhendo com Jesus o último lugar nas inúmeras ocasiões que a vida de cada dia nos oferece. Foi-nos oferecido um cargo de certa importância? Não nos sintamos superiores aos outros. Não deixemos espaço à soberba e ao orgulho. Lembremo-nos de que a coisa mais importante é amar o próximo. Aproveitemos a nova situação para servir melhor o próximo, sem esquecer de cuidar daquilo que pode parecer coisa simples, das relações pessoais, das tarefas humildes de cada dia, da ajuda que devemos dar aos nossos pais, da harmonia e da paz na família, da educação dos filhos. Sim, aconteça o que acontecer, lembremo-nos
de que cristianismo significa amar, e amar de preferência os últimos. Se vivermos dessa maneira, nossa vida consistirá em construir continuamente o reino de Deus na terra. E por esse esforço, Jesus prometeu em acréscimo tudo mais: saúde, bens, abundância de tudo. Coisas a serem distribuídas a outras, para assim nos tornarmos os braços da providência de Deus para muitos. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. A proteção do ambiente, nossa casa comum, é um serviço particularmente atual para o bem comum, que podemos compartilhar com muitas pessoas ao redor do mundo e tem sido há anos um tema forte para o testemunho ecumênico. Lembramos em particular que para um número sempre crescente de igrejas, também neste ano, o mês de setembro começa com a celebração do Dia da Criação, que continua como o tempo da criação até o dia 4 de outubro. Em uma dessas ocasiões, a comunidade de Tezê propôs a seguinte oração: Deus de amor, enquanto estamos diante da Tua presença, torna-nos capazes de colher a infinita beleza daquilo que criaste, de tudo o que vem de Ti, da Tua inexaurível compaixão. Aumenta a nossa atenção pelos outros e por toda a criação.